Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e o tema de hoje é por que existem conflitos no casamento? Por que existem esses conflitos? Por que a gente acaba se deparando com situações onde a gente quer discutir, onde pode levar a gente a brigas? Por que existem esses conflitos no casamento? A primeira coisa que acontece aí é quando a gente busca essa fantasia, essa vontade de ter algo perfeito. Uma coisa é aquilo que eu idealizo e outra coisa é a minha realidade. Quando eu olho para o meu marido e penso que ele tinha que ser de determinada forma, quando eu quis me casar, quando eu escolhi essa pessoa, eu idealizei uma pessoa, eu idealizei que ele fosse ter certos comportamentos que hoje ele não tem. E aí eu fico imaginando aquela perfeição de marido, de relacionamento, e quando isso não acontece, vem aquela frustração. Eu vejo que não é nada daquilo que eu imaginava. E por que, Silvana? Será que o meu marido mudou depois do casamento? Quantas pessoas falam isso? Não, a pessoa mudou depois do casamento. Mas tem um segredo aí. Não é que ele mudou. Talvez você não tivesse conhecido exatamente quem ele é. Porque antes da gente conviver todos os dias com a pessoa, muitas coisas dela a gente não conhece. E quando a gente convive, a gente já não conhece 100%. Por quê? Porque a gente está em constante mudança. E é preciso, é necessário a gente buscar a conexão com o outro. A gente saber cada dia mais do outro. Saber os desejos, os sonhos. Porque as pessoas mudam. Nós também mudamos. Então, quanto mais conexão, quanto mais a gente entende que o casamento é essa unidade, quanto mais eu entendo que dentro do casamento eu preciso pensar no nós, aí sim eu consigo compreender mais o outro, eu começo a passar a conhecer mais o outro. E quando eu fico aí nessa idealização, nessa perfeição de casamento, é quando eu me decepciono. Porque existe um segredo também aí. O seu príncipe, o marido aí que você escolheu para você, o príncipe, eu tenho uma notícia, ele também é sapo. Como assim, Silvana, que o príncipe também é sapo? Lembra do conto de fadas? A gente beija o sapo e vem o príncipe vira o sapo e não é a mesma pessoa? É que todos nós também, nós temos uma dualidade. A gente tem luz e a gente tem sombra. Vai ter coisas no seu marido que você vai admirar, você vai se apaixonar, você vai dizer que são características que você acha incrível. Mas ele também tem defeitos. Ele também carrega com ele as feridas emocionais, as crenças, as coisas que ele viveu e trouxe com ele. Porque o que nós somos? Nós somos resultados da nossa história, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente acredita. Isso é o que nós somos. E também porque o que eu acredito, o significado que eu dou para as coisas que acontecem comigo. Pode ter acontecido coisas boas, coisas ruins, mas o que faz diferença é o significado que eu dou para aquilo. Pode ter acontecido uma coisa que nem é tão ruim, mas se eu der um significado de que isso foi péssimo, de que isso me machucou muito, de que isso me faz sofrer até hoje, se eu ficar com isso na minha cabeça, isso vai continuar me doendo. E é assim que nós somos formados, através das nossas crenças, das nossas experiências de vida, aquilo que nós acreditamos que nós somos. E a gente tem que entender essa história, aceitar a nossa história e entender que o seu marido também traz a história dele. Ele também tem lá as suas feridas emocionais, ele também tem lá as suas crenças, a sua história, as suas dores. E quando a gente começa a entender isso, essa decepção, ela diminui. Eu consigo ter mais empatia com o outro. Eu consigo, sim, pensar mais na unidade, pensar mais em nós e não ficar ali pensando no eu. Por que isso? Por que nasce esse conflito, Silvana? Porque quando eu tenho um conflito, é quando que acontece o conflito? Quando eu tenho certeza de que eu tô certa e eu não abro mão do que eu tô certa. Só que aí o seu marido também, você tem certeza, Silvana, eu tô certa nisso.
eu tô fazendo tudo certo e ele que não tá entendendo, ele não entende, o meu marido não me compreende, a opinião dele é diferente da minha. E aí fica ele com a razão dele e fica você com a sua razão. Aí começa um conflito. É assim que começa um conflito dentro do relacionamento. Porque você tem razão, mas ele também tem razão. Quase que, assim, praticamente todo casal, se eu for ouvir a mulher e ela contar a história dela, e se eu for ouvir o homem sozinho e ele contar a história do jeito dele, ele também tá certo, mas você também tá certa. Mas que coisa incrível, Silvana, mas se todo mundo tá certo, como que a gente se relaciona? Resolvendo os conflitos. Você até colocou aí, né, no chat, isso acontece comigo, isso acontece com todo mundo. Porque é assim que começam os conflitos, é por isso que começam as discussões dentro do casamento e você acaba chegando a brigas. E já foi provado, cada vez que você briga, cada vez que você discute, você se afasta do seu marido e é como se fosse ali um conta-gotas, sabe? Cada discussão, cada briga, você vai se afastando mais e é isso que vai fazendo você chegar ao fim do seu casamento. E quantos prejuízos tem nessas brigas? Como isso, se você tem filhos, como isso abala a vida dos filhos na formação psicológica e emocional e também até em doenças físicas. Já foi provado através de estudos que tem crianças que ficam doentes por causa das brigas dos pais dentro de casa. Eles sofrem e você nem tem noção. E o contrário também acontece. Quando o filho ele vê os pais de mão dadas, você não tem noção de quanto aquilo no psicológico dele ativa ali de forma positiva dele ser um adulto melhor no futuro. Quantas pessoas eu conheço que são adultos hoje, que tiveram os pais separados e até hoje a pessoa não consegue se livrar desse trauma, até hoje a pessoa já tem aí, pode ter 40, 50 anos, mas se ela não curar aquela ferida, e mesmo curando, ela sempre vai se lembrar disso. É sempre uma marca muito grande você ter os pais separados. Então, o prejuízo da separação, o prejuízo das brigas dentro de casa, porque também tem as pessoas que não se separam, mas continua um inferno dentro de casa. Ah, então vai afetar os filhos a separação. Então eu vou ficar casada só por causa dos meus filhos. Porque eu vou proteger meus filhos, ele não vai ter os pais separados. Mas se você continuar nesse inferno dentro de casa com discussões e brigas, você já está afetando o seu filho. Então a ideia não é essa. A ideia é você aprender a ter harmonia na sua casa. É você aprender a ter harmonia no seu relacionamento. Porque a gente tem que ser casada e feliz. Esse é o nome do projeto, Casada e Feliz. Se é pra gente estar casada, o casamento é um projeto divino. Ah, Silvana, mas é muito difícil o relacionamento. Você só precisa aprender o que fazer. Você precisa olhar para as situações e parar de achar que é um problema e entender que ali é uma oportunidade para crescer. É que muitas pessoas se deparam com um obstáculo e é muito mais fácil desistir. Mas eu tenho uma notícia para você. A vida é feita desses obstáculos no caminho. Uma estrada, ela tem curvas. Ela tem um pedaço que é mais difícil de passar do que outro. Outra hora ela é mais fácil, ela é livre, ela é fácil, ela é leve. Só que a gente tem que aprender qual é a melhor estrada. Qual é a estrada que você está procurando passar? Às vezes você pega um caminho aí que você acha que você vai acabar com aquela dor, com a separação. Mas você vai criar outras dores. A gente tem que ter cuidado com as decisões que a gente toma. Porque você acha que você vai tomar uma decisão ali que vai te ajudar e na verdade vai ser uma decisão que vai te levar ainda mais. Sabe aquela história do fundo do poço? Silvana, mas eu tô no fundo do poço. Meu casamento tá no fim, tá muito complicado. Só que eu vou te dizer, o poço não tem fundo. E aí você pega e fala assim, eu vou me separar. E aí você vai descobrir que tem tantas consequências que você vai descobrir que o fundo
não tinha fundo. Você pode se afundar ainda mais. Veja, eu tô aqui mostrando a questão dos filhos. E isso já foi comprovado, tá? Não é Silvana falando. Isso gera doenças físicas, emocionais, psicológicas. Quantas crianças precisam em tratamento psicológico e às vezes os pais não percebem isso. Mas as nossas atitudes, se a gente investir no nosso relacionamento, vai ser muito mais positivo para eles do que você ficar ali tentando tratar o seu filho daquela situação, mas se você não cura que é a causa. Você precisa curar a situação da raiz. Porque se você tá aqui, eu vou levar meu filho pro psicólogo porque ele tá sofrendo. Mas se eu continuo brigando, eu continuo com essas ações negativas dentro do casamento, com essas discussões, com essa falta de harmonia, a criança ela não percebe. Aí você fala assim, mas eu não brigo na frente dos meus filhos, justamente para protegê-los. Mas a criança percebe o comportamento dos pais. Ela percebe que tem uma coisa ali boa ou não. Ela percebe quando os pais estão com carinho um com o outro. Não é só você discutir na frente dele. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É a gente cuidar dessa questão dos conflitos. Então, por que existe esse conflito? Então, você não tem que ficar só no casamento por causa dos filhos. Porque esse não é o motivo do casamento. Você não escolheu o seu marido por causa dos seus filhos. Você precisa cuidar do seu relacionamento. Você precisa cuidar de ter mostrar para os seus filhos que vocês têm harmonia entre vocês. E mais do que isso, e mais do que mostrar para os filhos, para você mesma. Você merece ser feliz. Você merece ser respeitada, ter um relacionamento harmonioso. Gente, eu já vivi essa questão de brigas e discussões e às vezes a gente pensa assim, então é porque tá muito ruim, porque vocês não se entendem. Não, porque muitas das vezes a gente não sabe como se comportar, a gente não sabe como resolver as coisas, a gente não sabe como falar com o outro, qual o momento ideal de falar. Eu não sei abrir mão do que eu tô certa. Como eu falei aqui, onde surge o conflito? Quando eu não abro mão de estar certa, eu tô certa e pronto. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu tô certa. E aí você fica ali, discutindo, não abro mão de estar certa, eu tô certa, eu não vou abrir mão, meu marido tá errado, eu tô fazendo a coisa certa e ele só tá dificultando as coisas. E aí ele tá pensando do mesmo jeito, eu tô certo e minha esposa só sabe brigar, a minha esposa só sabe discutir. Você sabia que uma das coisas que os homens, as mulheres, elas são mais detalhistas, né? Se as mulheres forem fazer uma relação aí, vamos pôr aí, não vou nem falar, porque a gente não tem que falar mal do nosso marido. Isso é uma das regras do casamento, uma das coisas para você ter o relacionamento feliz. Você não tem que ficar por aí falando mal. E outra coisa, se você vê alguém falando mal, você tem que dar um jeito de defendê-lo. Porque isso faz com que você traga coisas positivas para o seu relacionamento. Mas Silvana, mas eu preciso falar de coisas que estão acontecendo. Então você vai procurar um profissional, uma terapia, o lugar certo de pedir ajuda. Mas a gente não tem que sair por aí falando mal do outro. Você tá ali com a sua razão e ele com a razão dele. E uma das coisas que os homens mais reclamam é que as mulheres são briguentas. Nossa, minha mulher implica com tudo, minha mulher briga com tudo. Enquanto a mulher, se for relatar, eu acho que ela faz uma lista bem grande, né? De coisas para ela relatar ali do que está acontecendo, do que o homem precisava mudar. Mas uma das coisas que eles são mais objetivos, eles são muito mais objetivos do que a gente, e tá tudo bem, são energias diferentes, feminina e masculina. E o que eles mais reclamam é da mulher briguenta, da mulher que reclama tudo, da mulher que implica com tudo. Então a gente pode sim trazer essa harmonia, mas esse conflito surge por isso, porque eu não quero abrir mão de estar certa, mas ele também acha que ele está certo. E aí é a hora que vocês começam aí a discutir. Você vai ter uma frustração, porque eu tinha uma idealização, eu tô ali com a minha razão, ele tá com a dele. A gente tem um conflito, então, cada um tem uma razão. E qual é o problema disso dentro do relacionamento?
é que existe uma carga emocional muito grande. Porque além da sua razão, você tem a emoção. É um relacionamento amoroso, é um casamento. Então ali, dentro desse conflito, dentro do casamento, eu ainda tenho uma carga emocional muito grande. Porque é a pessoa com quem eu divido a vida, é o meu marido, é a pessoa que eu amo. Então ali, pronto, eu já tenho o conflito, a gente está com a nossa razão e a gente tem essa carga emocional. Depois da carga emocional, vem a diferença, a frustração frente à minha idealização. Eu idealizei que o meu marido fosse concordar comigo com aquela situação e ele não concordou, então eu vou ficar frustrada. Olha aí, eu tenho a minha razão, a minha emoção está abalada, porque, poxa vida, é meu marido, como assim ele não concorda comigo? Como assim ele está tendo outra visão disso? Como assim ele pensa diferente? Ele tinha que estar pensando e me dando razão. Então você está ali com a sua emoção e aí vem a frustração do que você idealizou, do que você imaginou que tivesse que ser. E aí vem o terceiro reflexo dentro desse conflito, que é a dificuldade de encarar aquela situação. E aí você fica ali descontrolado emocionalmente, você fica ali no meio daquele conflito, eu penso diferente do outro e você não consegue sair dali, vocês só vão ficar discutindo, isso só vai gerar mais brigas. Por que existem as brigas? Eu costumo dizer, não precisa, quantas mulheres me mandam assim, meu marido precisava ouvir isso que você está dizendo. Alguém sabe, alguém que pode falar isso para os homens? Não que eles não precisem, tá? Eles têm 50% dessa relação. Mas por que eu falo que basta uma pessoa para mudar essa relação, para transformar o casamento? Porque nós somos assim. Quando a gente, geralmente uma pessoa, ela muda a dinâmica da relação. Olha o que você acabou de escrever aí. Quando ele mexe muito com o meu psicológico, eu acabo brigando. Então, quer dizer, ele mexeu com o seu psicológico, entende? Que muda a dinâmica da relação. Às vezes você acordou bem, você acordou feliz, só que naquele dia seu marido não estava tão feliz assim. E aí ele chegou do serviço, ele chegou de algum lugar, já reclamando, já te falando alguma coisa que te incomoda, pronto. A pessoa acabou com o seu dia. Por quê? Porque ele fez alguma coisa que despertou um gatilho em você e você vai agir diferente. E aí talvez você tenha uma reação e aí é que você briga. É isso que você acabou de dizer. Ele mexe comigo. Então, olha a lógica disso, eu quero que vocês entendam. Se o seu marido ele tem esse poder de mexer com você, com o seu psicológico, fazer você brigar, você também tem como fazer o contrário. A gente tem como aprender como nos comportar no casamento, como ter um equilíbrio emocional, como falar da forma correta para não deixar que o meu marido me desequilibre emocionalmente, para eu evitar que esses conflitos, que é o conflito? Essa diferença de opinião, para eu evitar que esse conflito acabe virando em brigas. Ele faz coisas que eu não gosto. Eu gosto de um jeito, ele gosta de outro. Eu tenho a minha razão e ele tem a dele. E aí tem a outra situação. Ele desperta uma coisa em mim que eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu estava até calma. Mas ele veio me despertando tanta coisa que eu peguei e acabei descarregando, eu acabei perdendo o controle. Se isso acontece por mal, se as coisas acontecem para eu me desequilibrar e brigar, eu posso agir de forma contrária e fazer com que o outro se comporte de forma mais positiva, que eu traga coisas mais positivas para o casamento, para a relação, em vez de eu ativar no outro aquele gatilho negativo que vai fazer o outro ter uma reação negativa, que tal a gente inverter? Que tal eu saber como fazer para que eu consiga ali, ao invés de despertar no outro uma coisa que vai deixar ele nervoso e vai fazer com que ele venha e brigue comigo, que tal a gente inverter? E trazer coisas positivas. E fazer com que ele talvez tenha vontade de fazer mais carinho, de ser mais atencioso e vice-versa.
com que você também, quando ele te tratar melhor, você não vai ter vontade de ter mais carinho? É o que eu falo da relação sexual. Ótimo, pessoas que ensinam sobre isso. Existem muitas situações, existem algumas situações que são médicas, mas pensa comigo, não tem nada mais poderoso do que um homem te tratar com carinho, do que um homem que está te dando atenção o dia inteiro, e aí sim você vai querer retribuir. A gente tem que aprender a trocar esse negativo por comportamentos corretos para que a gente colha os frutos certos. Como que é? Olha a natureza. Eu não tenho como colher um fruto diferente do que tem naquele pé. Se é um pé de manga, eu vou colher manga. Não dá para colher maçã. E é assim também o nosso comportamento. Dependendo do comportamento que eu tenho, eu vou ter uma consequência, eu vou colher aquilo que eu estou refletindo. Por isso, o meu método, eu montei um método todo voltado para o comportamento, porque é a forma com que eu vou agir que vai fazer com que eu tenha resultados diferentes. Só que muitas das vezes a gente não sabe como agir. Eu conheço uma história de uma pessoa que todos os dias, aí tem que identificar se tem algum distúrbio, o que está por trás disso. Porque quando a gente tem aí essa briga, essa discussão, é como se fosse assim, você tem aí um sintoma de que existe algo, uma doença. E aí você pensa assim, o que está por trás disso? Se vocês estão brigando, é porque a gente precisa curar. A gente precisa da cura desse casamento. O que está acontecendo para essas brigas estarem aí? Tem uma pessoa que todos os dias no café da manhã ela brigava com o marido. Por fim, ela passou a fingir que estava dormindo, esperava ele tomar o café da manhã sozinho para ele ir embora, e aí sim ela tomar o café em paz. Mas esse casamento não durou. Por quê, gente? Isso não é solução, então eu vou fugir. Eu prefiro estar sozinha do que com ele, porque a gente briga o tempo todo. Então você só precisa aprender como acabar com essas brigas, como ter mais conexão, como você resolver esses conflitos da forma adequada, para que esse sentimento não continue. Isso que você está sentindo é muito ruim. Você tem que querer que o outro chegue em casa e não que ele não chegue. E às vezes isso pode estar acontecendo também no inverso. Ele pode estar com a sensação de que prefiro estar no trabalho do que voltar para casa, porque em casa é um inferno. Eu chego em casa e vou brigar com a minha esposa. Então na rua está mais agradável. E é assim que muitas das vezes a pessoa não quer voltar para casa, a pessoa quer ver os amigos, ela prefere encontrar com os amigos. E pior, quando ainda não encontra alguma mulher, alguma amiga do trabalho que começa a dar mais atenção do que a esposa, que começa a entendê-lo, se interessar mais pelo que ele está sentindo do que a esposa. E às vezes a gente fala assim, nossa, do dia para o outro aconteceu uma traição, do dia para o outro aconteceu uma separação, meu marido quis sair de casa. Gente, não é do dia para o outro. Então, eu não tenho que esperar o meu casamento estar no fim, eu não tenho que esperar a coisa estar insuportável para pedir ajuda, para buscar informações de como eu tenho que fazer. O quanto antes você cuidar dessa situação, melhor. É melhor você cuidar de uma gripe ou você cuidar de uma pneumonia? E muitas das vezes acontece ali aquela gripe e muitas vezes a pessoa fala assim, não é nada sério, vamos deixar pra lá. E aí você deixa pra lá e aquela doença pode piorar. É assim também no casamento. Às vezes a gente não dá a bola para aquelas discussões, acha só que a gente não está se entendendo muito bem e a gente deixa para lá, acha que isso é normal. Briga de casal é normal, Silvana. Todo casal briga mesmo. Não precisa todo casal brigar. A gente vai ter conflitos, a gente vai ter situações onde eu vou pensar diferente do meu marido. Sim, nós somos pessoas diferentes. E é aí que entra. Como resolver os conflitos? Porque para resolver esses conflitos são necessários 3 coisas, 3 passos. O primeiro é você querer resolver.
Porque se eu não quero resolver esse conflito, eu vou deixando pra lá, é o que eu acabei de falar, é igual uma gripe. Ah, é só uma gripe, daqui a uma semana ela passa. Só que não vai passar. A gripe é só o sinal de que se você não se cuidar, quando a gente tem a gripe é porque o nosso metabolismo, o nosso organismo, ele já não tá legal. Eu preciso tratar a minha gripe, porque senão ela pode sim se tornar algo pior. É assim também esses conflitos dentro do casamento, as brigas dentro do casamento. Se você não cuidar, isso pode se tornar algo pior. E muitas das vezes, Silvana, eu já vi pessoas que já se divorciaram. Eu, Silvana, pessoalmente, estou falando de história que eu conheço. Pessoas que chegaram a se divorciar no papel e voltaram a restabelecer o casamento, casar novamente. Mas isso é uma das coisas assim mais difíceis. Depois que você chega à separação, depois que você chega a um estado insuportável, tem como salvar esse casamento, Silvana? Muitas das vezes não. Muitas das vezes essa pneumonia já se agravou de uma forma. Fala pra mim, toda doença, o médico pode dizer que todas elas vão se recuperar quando chega no estado grave? Então eu tô aqui para te dizer que essas discussões, esses conflitos, essas brigas não são normais. Não vem com aquele papo de que a briga faz parte do casamento. Não, você pode ter sim um casamento harmonioso e feliz. Silvana, então eu nunca vou discordar do meu marido, eu não disse isso. Eu disse aqui, eu tô te explicando tudo que eu trago aqui para vocês. Antes de eu dizer como resolver, o que a gente precisa resolver, primeiro eu te explico o que é. O que é um conflito? Às vezes a gente quer resolver uma coisa, mas a gente nem sabe o que é. O conflito é isso, é você pensar diferente do seu marido e tá tudo bem, nós somos pessoas diferentes. Só que a gente tem que ter consciência aí de que eu posso estar errada também, que você pode estar errada. Você tem que ter consciência, essa clareza de que as pessoas podem estar certas e erradas. De repente, eu posso estar certa, eu estou certa no que eu estou pensando. Mas quantas vezes a gente para pensar na ideia do outro? O meu pode ser bom, mas pode ter uma ideia diferente que também faça sentido. Mas às vezes a gente está tão fechada. Eu estou certa e pronto, eu não quero saber de outra ideia. Eu não quero saber se o outro tem razão. E é aí que tem o conflito. Então o primeiro passo é querer resolver. Se você olhar para a gripe e não resolver, tudo bem, você não quer resolver. Então, você não vai resolver esse conflito. Você está vendo que você tem essa situação, que o seu marido está agindo assim, que eu não quero, quando ele chega em casa, eu já fico nervosa se a gente vai brigar ou não, como que vai ser o dia de hoje. E se eu olho para isso e não faço nada para transformar essa situação, vai continuar aí o conflito. Agora, o primeiro passo, não, Silvana, eu estou vendo essa situação e eu sei que eu posso mudar esse conflito. A gente tem que parar de brigar. Então esse é o primeiro passo, é querer resolver. O segundo passo é você ter clareza de que a opinião do outro também pode fazer sentido. Talvez a ideia do seu marido também possa fazer sentido. Eu mesma, quantas vezes, no primeiro momento, não dei razão para o meu marido, e depois de um tempo eu falei, nossa, você tinha razão naquela situação? Eu devia ter te escutado? Às vezes coisas simples. Ele falou, é claro que eu tinha razão. E às vezes naquele momento a gente não queria dar razão. É bom a gente estar certa. Fala a verdade, é bom estar certa. Mas às vezes a gente precisa escutar o outro. A gente tem que entender que no casamento, enquanto eu ficar pensando em mim, eu tenho razão, eu sei o que é certo e eu falo de ser feliz, né? As pessoas falam assim, o casamento é para você fazer o outro feliz. E aí eu tenho duas teorias para isso. Primeiro, que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Você tem que ser feliz para fazer o outro feliz. Mas não significa que você não tenha que fazer o outro feliz. De fato, casamento é serviço, é você
Cuidar do outro é cuidado, é carinho com o outro. Por isso a gente tem que ter essa empatia, porque é uma unidade, você queira ou não. Vocês estão no mesmo barco. Se um para de remar, o barco vai cair para aquele lado, vai afundar. Então que tal a gente ouvir o outro também? Você tem que entender que está todo mundo junto. E que se aquilo não der certo, se o seu casamento não der certo, você não vai estar só fazendo o seu marido sofrer ou dando um troco nele, não. Você vai sofrer. Talvez se você tiver filhos vão sofrer. As pessoas próximas, eu conheço casos de mães, né, do filho separou. Mães que entraram em depressão. A gente pensa que é só o casal, mas não, a família sofre também. O segundo passo que eu falei aqui é essa clareza de vamos entender o outro. Vamos lá. Eu falei que o primeiro é querer resolver. Então você está aqui comigo, você está disposta a resolver. Aí eu falei que a segunda é a clareza de querer abrir mão também. Eu posso falar, tudo bem, Silvana, eu vou passar a ouvi-lo mais antes de chegar à minha decisão final. E aí eu te pergunto, por que será que ele não tem paciência? Olha só, quantas vezes a gente julga o outro, critica o outro, mas a gente não para pensar, peraí, o que está levando ele não ter paciência? Será que ele está um dia muito agitado, ele está passando por alguma situação que ele precisa entender? Será que eu preciso ser mais carinhosa? O que está acontecendo? Isso é empatia. Isso é você entender o outro. E aí eu só posso ajudar o outro quando eu entendo. Aí sim, eu consigo ajudar. Procure descobrir aí por que ele não tem paciência. Para você ajudá-lo a ter paciência. A gente muitas das vezes esquece que uma das funções da mulher é essa. É ajudar o outro a crescer. Quando eu falo ajudar o outro a crescer, muitas das vezes a pessoa pensa que é só o financeiro, né? Mas não é. A gente está ligada ao outro num todo, inclusive e especialmente emocionalmente. E vocês sabiam que quando você está com outro no relacionamento, há ali uma troca de energia, e se o outro está com uma energia baixa, isso vai te contaminar também. Então a gente tem essa responsabilidade de ajudar o outro nisso, para que juntos, essa unidade, aí sim a gente forme algo positivo. Então, essa clareza de abrir mão, ela vai embutida nisso. Por que será que ele está agindo assim? Será que tem algo que eu possa fazer para ajudá-lo nisso? Porque ele não tem paciência. Eu quero ajudar meu marido a ter paciência. Mas o que está levando? O que tem por trás da falta de paciência? O que tem por trás disso? E aí, o terceiro passo para resolver esse conflito é esse esforço de ouvir o outro. Pesquisas mostram que entre o casal, a maioria das vezes, a pessoa só ouve 30% do que o outro fala. Imagina! Muitas das vezes a gente não tem paciência. O outro começa a falar, a gente já interrompe, a gente já quer terminar a frase, ou a gente já quer falar de outra coisa que a gente está pensando que tem que resolver. E muitas das vezes a gente não ouve o outro. E aí você vai dizer assim, não, Silvana, eu escuto. Então passe a observar a partir de hoje. Será que todas as vezes que seu marido quer conversar, você tem ali a paciência de ouvi-lo? E são então esses 3 passos para você aí resolver esse conflito. São 3 coisas necessárias. É querer resolver. A clareza de abrir mão. Pode ser que eu não esteja certo. E o esforço aí de ouvir a outra pessoa, de ouvir o outro. E aí sim você vai começar a resolver esses conflitos e evitar que eles se tornem as brigas e discussões. E o que é um consenso, Silvana? O consenso é eu abrir mão do que eu acreditava, ele também vai abrir mão do dele, quem sabe juntos a gente pensa numa terceira opção aí diferente e é um consenso. A gente teve um consenso aqui de que a gente pode resolver de forma diferente. É esse o consenso. E é assim que a gente acaba com os conflitos, que a gente vai resolvendo os conflitos. Porque o conflito é isso. São essas opiniões diferentes que levam a essa divergência dentro do relacionamento.
Quando você não tem como conversar naquele momento, às vezes é melhor você deixar, porque aí entra o emocional. Quando vocês não estão equilibrados emocionalmente, é muito complicado você buscar uma conversa. Porque você não está consciente, você está ali com um desequilíbrio emocional. Qualquer situação diferente, quando eu me deparar com um conflito, quando eu me deparar que ele está pensando diferente de mim, a gente vai discutir, a gente vai sim brigar. Então, isso é uma das formas de você saber se comportar para não levar à discussão. Mas não significa que a gente vá se calar. Porque tudo que a gente vai acumulando, sabe aquele lixo que você vai acumulando ali? Se você não resolve, aquilo volta na sua mente. A gente tem que aprender a resolver os conflitos, as situações dentro do casamento, para que a gente libere isso da nossa mente. Porque nós temos uma mente muito inteligente, muito capaz, e ela registra tudo que está pendente. Tudo que fica pendente na sua vida, ela vai registrando ali. Agora, quando você resolve uma situação, você não vai ficar lembrando dela. Eu te pergunto agora, se eu te falar aqui de várias situações felizes da sua vida, talvez você não lembre. Mas se eu te falar assim, aquela situação que foi difícil, que foi dolorida, que você não esqueceu, sabe aqueles momentos difíceis ali no relacionamento, é capaz de você me dizer com muito mais facilidade. Você sabe por quê? Provavelmente você não resolveu. Você não resolveu a situação, você não perdoou e aquilo ainda está aí com você. Porque quando a gente libera alguma coisa que nos faz doer, alguma situação difícil, a gente não fica lembrando. Ou então, quando a gente lembra daquilo, é sem dor. É você lembrar daquela situação. Nossa, não é que eu passei sim isso aí na minha vida, mas você já não tem dor naquilo. Você consegue falar isso com leveza. Quantas coisas na vida da gente a gente não consegue falar. Hoje eu consigo falar da minha história para vocês, de muita coisa que aconteceu, porque eu me curei dela. É por isso que a gente precisa curar as feridas emocionais. Porque enquanto você olha para a situação e aquilo estiver te causando dor, é porque você precisa dessa cura. Porque você ainda não resolveu. E quando a gente não resolve, aquilo fica na cabeça da gente. Te lembrando, você fica carregando aquela história, aquela situação que você não resolveu. E enquanto você não resolve, isso vai te incomodar. Por isso que a gente precisa sim resolver as situações, não deixar para lá. Talvez não seja esse momento que a gente vai conversar, porque se eu conversar agora pode ser que vire briga. Mas você não pode também se calar, deixar de resolver algo, porque eu sei que se eu falar isso com meu marido, a gente vai brigar. E aí você deixa para depois, e é muito pior. Porque você vai ficar carregando isso. E qualquer momento isso vai ter uma consequência. Qualquer momento isso vai ter uma consequência, porque você está carregando, você não esqueceu. E às vezes, num momento de descontrole, isso vai sair. E pode até piorar a situação que já te trazia dor. Então não deixe de resolver as coisas. Não deixe de resolver aquilo que te incomoda. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. É por isso que existe o conflito. Por causa dessas opiniões diferentes. Nós somos diferentes. Silvana, eu nunca vou ter conflito? Vai ter. Porque nós somos seres humanos, em qualquer tipo de relacionamento a gente pode ter um conflito. Agora, a diferença está em como resolver o conflito. Em como eu vou me comportar diante das coisas. Como eu posso ter um relacionamento mais harmonioso com meu marido. Silvana, como eu posso transformar essas dores, curar essas dores e ter mais equilíbrio emocional. E a gente está aqui para mudar essa história. Quem sabe não foi você a pessoa escolhida para mudar essa história, para fazer uma geração nova, para mostrar para os seus filhos que pode ter sim um casamento com harmonia. Porque os filhos, eles dão essa continuidade ao que a gente faz. Se o que ele vê hoje na sua casa, o que você pensa que ele vai querer
ter um dia no casamento dele. É essa corrente, entende? É isso que você vai levar para as próximas gerações. E quem sabe não foi você a escolhida para fazer uma história diferente. Você não precisa repetir a história da sua mãe, a história da sua avó, a história da bisavó que sofria muito no casamento, daquelas mulheres mais submissas. Não estou dizendo que não tem que ter submissão no casamento, mas as mulheres antigamente, a gente sabe que sofriam muito. Mas você não precisa repetir essa história. Quem sabe não foi você a escolhida para fazer uma história diferente na sua família e para que você leve isso para as próximas gerações e que a gente faça aí. Olha, se cada um for cuidando dessa geração da família, a gente vai formar aí um mundo melhor. E essa é a ideia. Ah, Silvana, eu quero fazer alguma coisa para a transformação do mundo. Comece aí, dentro da sua casa. Comece aí dentro do seu casamento. Você já vai estar contribuindo muito. Porque se cada um tivesse essa consciência, o mundo já estaria melhor. Porque os filhos, as pessoas são formadas onde? Ah, dentro da família. Isso é a única coisa que não muda, né? Ninguém vai nascer diferente do que de uma mulher. Olha que coisa incrível. Que para mim eu acho uma grande graça e bênção a gente poder ser mãe. Então é isso. Se você quer fazer algo pelo mundo, quando às vezes a gente fica, né? Ah, mas o governo, ah, mas não sei quem, ah, grandes obras. E aí você quer fazer algo para ajudar as pessoas, eu vou doar uma cesta básica, eu vou doar não sei o que, eu vou ajudar fulano, ciclano. E dentro da sua casa, você não está doando, que é o melhor, que é doar você, doar o seu melhor. Porque quando a gente busca ser o nosso melhor, a gente dá o nosso melhor para o outro. Mas enquanto eu me conformo em ficar aqui triste, eu me conformo com um casamento mais ou menos, eu me conformo com essa gripe que está acontecendo dentro da minha relação e não cuido dela, quem eu vou ajudar? Como que eu vou dar algo que nem eu tenho? Então primeiro você tem que cuidar da sua casa. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. E aí sim, aí você faz, a gente precisa sim se doar para as pessoas, de ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. Mas comece primeiro, resgatando essa harmonia dentro da sua casa. Acabando aí com as brigas e discussões, resolvendo os conflitos que existem entre vocês. E aí sim você vai ter um casamento harmonioso. Vamos resolver esses conflitos, acabar com essas brigas no casamento e curar todas essas feridas para que a gente possa aí ter um relacionamento transformador, um relacionamento harmonioso e que eu queira saber cada vez mais do meu marido, que eu tenha essa conexão, porque não tem nada mais confortante, nada que te empodere mais do que você ter harmonia no seu relacionamento amoroso. Quando você está bem no seu relacionamento, você está feliz, você tem inspiração também para cuidar das outras áreas. Então, bora cuidar disso daí, acabar com essas brigas. Um grande beijo e até mais!